Ia se calhar começar por apresentar o painel. O meu nome é Teresa Girbal, sou vice-presidente da ESPAP e tenho aqui como meus colegas de painel nesta área dos reguladores. Começo aqui pelo Paulo Mauriti da AMA, o Augusto Fragoso da ANACOM, Teresa... Susana, peço desculpa, a Teresa Cavaco é a seguir, a Susana da CMVM e a Teresa Cavaco do Banco de Portugal. Este painel já vai começar por inovar, porque nós não temos nem apresentações nem vídeos. Vamos estar aqui um pouco à conversa. É também um tema do ponto de vista da regulação que, se eu não me engano, deve ter sido em todos os painéis de alguma forma focado. E daí que esta conversa serve de uma forma também mais descontraída, abordar estes temas e ver como é que realmente os reguladores se posicionam relativamente à transformação digital. Eu começaria, se calhar, por citar um pouco um relatório da OCDE, muito recente, portanto, do final do ano passado, sobre a eficácia da regulação na era da digitalização. As tecnologias digitais afetam a sociedade e a economia de várias maneiras, inclusive através de novos meios de comunicação e colaboração, novos produtos que apresentam uma forte componente de serviço, o papel dos dados como impulsionador do crescimento económico, a automatização das tarefas da inteligência artificial, através da inteligência, e surgimento de novos modelos de negócios como plataformas. A digitalização está fundamentalmente a transformar a maneira como vivemos e trabalhamos conjuntamente. Tal tem consequências no bem-estar e na coesão da sociedade como um todo, assim como impactos profundos para as empresas em todos os setores. Os governos e os reguladores desempenham um papel importante no incentivo à inovação digital e no incentivo ao desenvolvimento dessas tecnologias em benefício da sociedade. Eles podem promover amplamente o interesse público e do consumidor, mas também limitar possíveis consequências negativas, não intencionais, desses desenvolvimentos, fornecendo regras que refletem os valores e as preferências da sociedade. Portanto, além de termos estes desafios, por um lado, mas por outro lado também no papel de impulsionadores, temos aqui quais, e gostaria se calhar de abrir o debate, e começaria pelo Banco de Portugal, pela Teresa, no fundo, quais as principais alterações dos mercados regulados resultante da transformação digital. A velocidade da evolução tecnológica dos mercados regulados é, de facto, fenomenal. Okay? E aí, como é que os reguladores conseguem acompanhar essa mesma rapidez e evolução dos mercados regulados? E depois temos outros temas que se pudesse também abordar. No fundo, o crescimento exponencial dos dados, a questão dos Big Data, a inteligência artificial é mais um desafio ou uma ajuda à atividade da regulação e se calhar por enquanto ficamos por aqui, depois já vão, senão são muitas perguntas. Então, relativamente à primeira, do papel do regulador, de facto, a velocidade crescente a que nós temos assistido à inovação tecnológica fez mudar a atitude do regulador. E fez mudar essa atitude porque eu acho que o regulador teve que tornar-se mais aberto, teve que adquirir uma maior disponibilidade para ouvir e uma maior disponibilidade até para experimentar. Porque, de facto, se nós não ouvirmos e não experimentarmos, não conhecemos. E se não conhecermos, não conseguimos nem regular, por um lado, nem utilizar, por outro, porque não nos podemos esquecer que o regulador também é utilizador de tecnologias e, portanto, mudou completamente a nossa atitude. Só para vos dar um exemplo, no Banco de Portugal, nós, há cerca de 3 anos, há 4 anos começámos a olhar e a discutir quase informalmente entre os diferentes departamentos do banco o tema da inovação, as consequências que isto poderia trazer para os modelos de negócio, para os intervenientes que já estão no mercado, para os intervenientes que querem entrar no mercado, e a discussão era quase informal. Depois sentimos necessidade de constituir um grupo formal, um grupo que abarcasse diferentes competências no banco, desde as pessoas mais das áreas de pagamento, estabilidade financeira, até às pessoas mais das áreas de suporte, tecnologias de informação e etc. E, finalmente,
Estamos neste momento numa fase em que vários departamentos de missão do banco, aqueles que eu mencionei, os pagamentos, a supervisão, a política monetária, todos eles criaram unidades de inovação dentro da sua estrutura, precisamente para que possam acompanhar essa evolução que se está a passar no mercado. E depois então conciliamos, digamos assim, as nossas opiniões e conciliamos os nossos conhecimentos e partilhamos esses conhecimentos num grupo que é mais interdepartamental. Isto focados um bocadinho para dentro, portanto, como é que nós tivemos que nos organizar para nos tornarmos mais, como eu disse, abertos e disponíveis para ouvir e disponíveis para experimentar. Mais virados para fora, portanto, a um nível mais externo. Aquilo que o banco tem feito é, de facto, um conjunto de iniciativas que nos permita recolher todo esse conhecimento que eu mencionei e que é essencial para atuarmos neste paradigma de hoje, não é? E todas essas iniciativas vão desde, eu vi há bocadinho aqui o Simão da Portugal Fintech a apresentar o FinLab, onde o Banco de Portugal esteve com a CMVM e a ASF, e que de facto é um projeto que na primeira edição contou com o apoio da Associação Portugal Fintech e que agora vamos na segunda edição e que tem tido uma grande adesão, quer por parte dos novos operadores, das fintechs, quer até por parte de alguns incumbentes. Mas temos outras iniciativas, fazemos reuniões regulares com fintechs, aquilo que chamamos as fintech meetings, temos um canal dedicado para responder a perguntas sobre inovação tecnológica, que é o nosso canal Fintech+. Temos reativado alguns fóruns e algumas estruturas consultivas do banco, alargando, digamos assim, a participação a novos operadores, portanto, trazendo esses novos operadores para a discussão com o regulador. E isto são alguns exemplos daquilo que nós temos feito. Por outro lado, há alguns princípios que nós já utilizávamos no nosso dia-a-dia, mas que eu acho que ainda tivemos que tornar mais presentes na nossa atuação. No mundo em que vivemos hoje, e que Portugal neste momento faz parte do mercado único, não é? Obriga a desafios acrescidos para os reguladores. E eu acho que há certos princípios que nós já tínhamos, mas que a realidade dos dias de hoje e os players que apareceram no mercado português nos dias de hoje nos tornaram esses princípios ainda mais presentes na nossa atuação. E talvez se possam sistematizar esses princípios na questão da neutralidade regulatória, que é algo que nós temos que ter presente no nosso dia-a-dia, a questão do level playing field para os players portugueses, para os players de outros países da Europa, a questão da neutralidade tecnológica, a questão de não sermos agnósticos relativamente à tecnologia, sermos abertos àquilo que nos apresentam, tentar conhecer melhor para avaliar e não bloquear. O nosso objetivo não é bloquear, o nosso objetivo é incentivar, garantindo que existem condições de segurança e que os riscos estão mitigados. Portanto, não é de todo bloquear, nós não queremos bloquear a inovação. E, portanto, para além da neutralidade tecnológica e da neutralidade regulatória, já falei também do aspecto da articulação com outras entidades de outros Estados-membros e, por último, também só para sistematizar esta última ideia de proximidade e de abertura ao mercado. E acho que posso também já falar um bocadinho sobre o Big Data e a inteligência artificial. A pergunta era sobre se era um desafio ou era uma ajuda. É uma ajuda ou um desafio. Eu acho que são as duas coisas. Okay. Acho que é um desafio porque lá está, sendo novas tecnologias a ser utilizadas em alguns processos, é um desafio porque nós temos que conhecer e perceber quais são os riscos que essas tecnologias trazem. Designadamente, sei lá, se pensarmos, por exemplo, na inteligência artificial, onde agora se ouve falar muito do robô advice, etc., podemos estar aqui a falar de discriminação de clientes, de exclusão de outros como clientes, portanto, são tudo preocupações que são desafios que nós temos que encarar e são preocupações que temos presentes. São uma ajuda, porque como eu também já mencionei, quer dizer, o próprio regulador é utilizador dessas novas tecnologias e, portanto, até para alguns processos internos que nós temos, nós estamos a estudar a possibilidade de utilizar essas novas tecnologias. Nós, em 2019, fizemos já algumas provas de conceito. Fizemos uma prova de conceito em DLT e blockchain e fizemos alguns testes, algumas experimentações ainda embrionárias em inteligência artificial e machine learning. Portanto, dentro do próprio banco, para processos internos do próprio banco. Muito bem. Então posso assumir que se calhar conseguiremos fazer uma regulação mais preditiva e à distância do que uma regulação caso a caso? Isto é próprio do regulador, não é uma resposta sim e não é? É depende. Pronto.
Eu acho que depende das circunstâncias e até posso tentar dar 2 exemplos para mostrar porque é que depende. Em alguns casos, vamos ter que assumir que não conseguimos ir tão depressa como a inovação. E, portanto, não vamos conseguir agir, não vamos conseguir regular antes da inovação aparecer. Aliás, isso significaria bloquear. Foi aquilo que eu disse há minutos que nós não queríamos bloquear. E, portanto, em alguns casos, vamos ter que deixar a inovação, deixar surgir os frutos da inovação para depois regular. E até posso dar um exemplo da DSP2, da Diretiva de Serviços de Pagamento, que é um exemplo desses. A Diretiva de Serviços de Pagamento, quando apareceu, veio regular novos serviços que em alguns países da Europa até já existiam. E, portanto, o mercado o regulador deixou esses serviços aparecerem e depois veio regular. Posso dar outro exemplo em que o regulador entende que os riscos são tão elevados que é melhor regular antes das soluções aparecerem. É o caso das muito faladas agora stablecoins e da Libra, do Facebook. É claramente um caso onde o regulador vê tantos riscos e tem tantas preocupações que a primeira reação do regulador foi: não, isto não pode ir para a frente sem antes eu dar o meu aval, portanto, sem antes eu regular. E por isso é que a resposta é depende. Há casos onde eu acho que vamos acompanhar e vamos agir numa segunda fase para não bloquear. Há outros casos onde o regulador entende à partida que as preocupações e os riscos são demasiado elevados e, portanto, tem que agir antes do produto estar no mercado, digamos assim. Muito bem. Obrigada, Teresa. Susana, se calhar, não sei se poderia complementar, de certeza que sim. Posso acrescentar aqui alguma coisa, 100% de acordo com a Teresa. O papel do regulador não é impedir a inovação de todo, muito pelo contrário, nós próprios estamos a fazer um esforço por acompanharmos e por nos adaptarmos. Efetivamente é muito difícil regular por antecipação, não é? A inovação é algo pela sua natureza, não se consegue regular por antecipação, mas de facto nós na CMVM vimos de uma realidade em que se faziam as transações num local físico que era a Bolsa. Não é? Hoje em dia não se comercializa na Bolsa como se fazia antigamente. O que é certo é que esta comercialização hoje é efetuada na ponta dos nossos dedos, num device destes ou num telemóvel, e já há muitas instituições financeiras que apresentam plataformas, por exemplo, de consultoria para investimento. Nós acompanhamos essa inovação, tentamos a calcular alguns controlos que essas entidades têm efetivamente que ter, mas o nosso objetivo não é impedir, não é de todo ser um obstáculo. Alguns anos atrás, na CMVM, nós deparámos também com uma realidade algo complexa que foi o High Frequency Trading. Portanto, lá está, a bolsa desapareceu e nós deparámos com uma realidade em que as transações eram feitas ao milissegundo. Ou seja, em cada milissegundo nós tínhamos transações a ser efetuadas. E onde é que está a tecnologia dentro da CMVM para acompanhar este tipo de evolução? Temos efetivamente que nos adaptar. Este tema da inovação é para nós um desafio, mas também é uma oportunidade, porque nós também temos que incorporar esta nova tecnologia, nós também temos que incorporar estes novos sistemas para irmos acompanhando a inovação. Já agora temos que agradecer ao painel anterior, que nos colocou aqui alguns temas para pensar. Eu estou ali a olhar para o Jorge. Um destes temas é este, efetivamente, não temos um papel de obstaculizar a entrada de inovação, mas também de acompanhar, de ajudar. O Portugal FinLab foi um excelente exemplo que o painel anterior teve, e como a Teresa disse, um bom exemplo de cooperação entre entidades, em que as várias entidades reguladoras do setor financeiro estão a participar. E depois o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que também tem um papel importante na articulação dos reguladores financeiros, de maneira a que tenhamos... Oi? Ups! Dificuldades tecnológicas. De maneira a que tenhamos uma articulação consensualizada entre os vários reguladores do setor financeiro. Muito bem. Portanto, acho que sim, acho que a Teresa teve lindamente nas suas respostas, concordo plenamente consigo. Muito bem. Augusto, eu passava também, no fundo, no mesmo assunto, mas, pronto, não tanto os temas financeiros, mas também os temas na área da Anacom, portanto, na área das comunicações, como, por exemplo, o exemplo do WhatsApp, um novo player. No fundo, como é que, de facto, o regulador se está a preparar, e se é um desafio ou não, para a transformação digital? Muito bem.
Eu penso que, como os restantes reguladores e perante a mesma tipologia de desafios, estamos mais ou menos no mesmo passo. Ou seja, temos dois desafios. Um é de incorporar tudo aquilo que é a transformação digital na nossa atividade, nos nossos processos e no processo regulatório. E o outro é de, enquanto regulador, observar o mercado, de preferência em modo ex ante. Aliás, a regulação perfeita seria toda ex ante. Nós adivinhávamos tudo, portanto, e conseguíamos regular tudo à cabeça, era lindo. No entanto, regular a inovação é uma coisa de que se tem falado e que me parece fácil. A gente regula, portanto, caímos em cima dela, portanto, asfixiámo-la, portanto, ela fica ali deitada, sem se mexer, está regulada, portanto, está regulada, portanto, aquilo não vai a lado nenhum e a gente sabe para onde é que há de atuar. Infelizmente não é assim, não é? Infelizmente não é assim e nós temos visto, de facto, que a transformação digital nos tem trazido coisas que ninguém considerava em termos de modelo de negócio, em termos de exploração daquilo do ponto de vista financeiro, comercial e dos consumidores que seria possível, exige de nós, para além de toda a tecnologia, dos processos de trabalho, um conhecimento aprofundado e tentar fazer o mais possível esta regulação ex ante exige uma atividade laboratorial, entendida de forma lata, quase tão grande como aquela que está envolvida no próprio desenvolvimento tecnológico. Portanto, no limite, e atenção, nós vemos isto acontecer. Por exemplo, no Canadá é frequente que alguns dos reguladores, ao tentar recriar as condições, ou seja, mal detectam uma orientação qualquer sociotecnológica, iniciam um processo, eles próprios, de análise e de laboratório de possíveis orientações, vetores, e no final, muitas vezes, acabam por ser eles a gerar e a gerir patentes. Ou seja, eles próprios no processo de análise da inovação criam outros pathways que não estavam previstos exatamente naquilo que eles estavam a observar. Portanto, isto é uma coisa que nós temos que desenvolver naturalmente. Ou seja, esta capacidade de recriarmos as condições que estamos a observar no mercado, de forma a tentar identificar desvios, e assim, merecedores de regulação, especialmente no que diz respeito àquilo que nós temos que defender enquanto reguladores, também os consumidores, é o grande desafio nesta fase. Muito bem. E a utilização da tecnologia é uma ajuda? Sem dúvida, não é? Aliás, a tecnologia, como já foi dito, apresenta-nos tanto de desafio como de ajuda, não é? Exato. Nós próprios, muitas vezes, a aplicar a tecnologia, somos alertados para efeitos mais perniciosos, ou se calhar não tão ajustados àquilo que seria o nosso objetivo, quer em termos nacionais, quer em termos mesmo europeus, como temos visto vários exemplos. Não é? Muito bem, obrigada. Paulo, eu se calhar, a AMA, a Agência da Modernização para a Administração Pública, e também representando um bocadinho a Administração Pública e também uma área da tecnologia e dos desafios que de alguma forma a AMA aqui nos pode trazer relativamente como auxiliares no desenvolvimento deste posicionamento dos próprios reguladores na transformação digital. Podes comentar algum? Bem, nada, bom dia a todos. Muito obrigado e cumprimentos à Microsoft pelo evento. A AMA, felizmente, é quem tem aqui o trabalho mais fácil, que não é o regulador. A AMA não regula, mas levando o que é a AMA? A AMA é a entidade da administração pública que tem uma atribuição própria, uma tarefa própria na área da modernização e simplificação administrativa e na área do atendimento. Nós vamos dizer que temos 3 eixos de atuação: o atendimento, a transformação digital e a participação. E naquilo que estamos a falar, a evidente, a AMA oferece, propõe soluções aos reguladores e a toda a administração, e com os reguladores temos trabalhado muitas soluções aos reguladores e aos regulados, porque mesmo não sendo reguladora, na nossa economia, na nossa sociedade, o papel do regulador é garantir que a economia funcione bem, que o mercado funcione bem, e para funcionar bem tem que ser moderno, tem que ser atual, não é? Portanto, eles não estão aqui como entraves, estão aqui como garantes de um bom mercado. É esta a perspectiva que eu tenho dos reguladores. Prefiro um Estado regulado com um Estado intervencionista. E por isso é um bom papel que fazem. E é o mais liberal, para quem é liberal, é o mais liberal que se pode dar. A nós,
compete-nos dizer o que está a fazer, experimentar soluções, oferecer as soluções e apoiarmos nas soluções que estão a ser feitas. Temos apoiado algumas, estamos a trabalhar com alguns reguladores mesmo, inclusivamente com a ANACOM. Com a ANACOM até na área do atendimento estamos a trabalhar neste momento, num projeto na nossa área de atendimento, no Espaço Cidadão, que são 631 pelo país fora. A ANACOM neste momento tem um projeto conjunto connosco. Na área da transformação digital, da mudança dos serviços, estamos a trabalhar com todas as entidades que estão aqui presentes. Acho que só o Banco de Portugal neste momento é que não tem nenhum projeto connosco. Não tem Concreto, mas tem os regulados. Não tem diretamente. Não tem diretamente, mas tem os regulados. Não, quer dizer, não tem diretamente, mas tem um fórum, que é o Fórum para os Sistemas de Pagamentos. Onde nós estamos. Certo, onde a AMA participa e onde tem tido algum papel de dinamização da chave móvel digital para os processos de abertura de conta e de contratação de produtos à distância. Fornecemos a chave móvel digital. Sim. Está ali ao fundo, já vi que estão a abrir contas com chave móvel digital, está aí outro banco que foi pioneiro com chave móvel digital, mas há outros, há a plataforma de interoperabilidade da administração pública. Há a experimentação que nós estamos a experimentar soluções não só na área até o nosso chatbot, a linguagem natural, o blockchain, estamos a testar, estamos a experimentar, vamos ter resultados e depois tudo aquilo que estamos a fazer disponibilizamos. E é esse o papel, eu acho que é esse o grande papel que a AMA tem aqui, é ver o que se passa, é fazer um pouco, é a inteligência artificial, é olhar para o contexto, olhar para o ambiente e tirar o melhor proveito dele, não é? Isto é a linguagem o mais simplista possível. E é basicamente isso que nós procuramos fazer, não é? Utilizando em linguagem jurídica, que eu não sou engenheiro, às vezes dizem a inteligência artificial é isto, é ser um oportunista. E é isso que nós estamos a ser. Muito bem. A AMA também, o LabX, por exemplo, da inovação, pode também auxiliar os reguladores, por exemplo? A AMA criou 2 centros de competências muito importantes. O LabX, o Laboratório de Experimentação, onde faz design thinking, onde não é na área das tecnologias, é anterior a tudo isto e tem colaborado com diversas entidades públicas na melhoria do serviço e num processo colaborativo que envolve o cidadão, envolve as entidades, envolve todos os stakeholders, se quisermos assim dizer, e temos imensos projetos. Alguns deles, é engraçado dizer, nem acabam em tecnologia, antigos. As soluções, o LabX propõe soluções e as soluções, eu muito rapidamente vou contar uma. Houve uma entidade pública, uma área governamental que nos pediu ajuda numa solução para as crianças, para a cidadania, a maior participação das crianças, e como elas são todas techs, os miúdos tentar utilizar, e a conclusão acabou num baralho de cartas no jogo. E foi um sucesso que hoje o Ministério da Educação pediu, que não estava no projeto, fazer todas as escolas. Portanto, o LabX tem este papel preditivo, que é anterior a isto tudo, é ex-ante. Depois temos o TICAP, que é mais recente, é uma equipa de 20 pessoas que nós criámos, que tem como colaboração, como grande missão, apoiar toda a administração pública. A administração pública carece em muitos serviços, em muitos organismos de competências próprias e de meios internos para a transformação digital. E o LabX tem ajudado, entra, apoia, vê o que querem, como é que se pode fazer e depois, muitas vezes, até fazer os resultados do TICAP, digo. Muitas vezes fazendo os resultados do LabX, outras vezes são projetos que as próprias entidades envolvem. Já fez com a ESPAP, já fez com várias entidades e, portanto, depois saem resultados e é um centro de competências na área das tecnologias de informação, que eu acabaria por dizer as tecnologias de informação que têm uma vantagem sobre todas as outras, são sempre novas. Exato. São aquelas que não envelhecem, não é? Nós estamos aqui, todos falamos nas novas tecnologias, porque essas são completamente novas. Quem falar só nas tecnologias de informação está-se a atrasar porque já perdeu. Muito bem. Obrigada, Paulo. Se calhar um dos temas que referiram indiretamente tem a ver com a quantidade de informação que é necessário reunir. Muitas das vezes para fazer algo que foi muito referido por vós todos na pergunta anterior.
Daí que não só há necessidade também de infraestruturas próprias para poder, no fundo, reunir e trabalhar essa mesma informação, mas também o que é chamado, por exemplo, Smart Regulations, onde há quem refira que é uma arte e a ciência de criação de regras baseado no conhecimento desenvolvido com a experiência e um profundo entendimento da sensibilidade e criação de regras. O que é verdade é que, de facto, tem que haver uma simetria de informação entre os regulados e o regulador. Assim, começava pela Susana o desafio em que como é que a tecnologia pode ajudar a diminuir os custos de contexto dos reguladores face à necessidade e contínuas solicitações de informação. Nós supervisionamos com base em informação. A nossa principal matéria-prima, logo a seguir às pessoas, é efetivamente a informação e os dados. E essa informação chega-nos através dos nossos supervisionados, ou seja, ao abrigo de instruções e ao abrigo de regulamentos, todos os supervisionados da CMVM regularmente ou periodicamente enviam num formato pré-definido informação para a CMVM. E o que acontece é que, com a nova realidade do digital, a informação é cada vez maior, é cada vez mais. Isto tem custos para nós CMVM, que temos que analisar cada vez mais informação, tem custos para os supervisionados, têm que montar os seus próprios sistemas para recolher, para tratar e para depois enviar essa informação para a CMVM. O Banco de Portugal há de ser algo muito semelhante. Isto são custos de contexto que a supervisão e que a regulação efetivamente traz. Nós temos o desejo de cada vez pesar menos o mercado com este tipo de custos. Aliás, nós anunciámos as nossas prioridades para este ano. A nossa Presidente anunciou, Gabriela, as nossas prioridades para este ano na passada semana. Elas são neste momento públicas. E a primeira prioridade da CMVM para 2020 é efetivamente promover uma regulação mais simples, mais focada no risco, que é efetivamente o principal risco, e mais proporcional relativamente ao mercado. E nós gostaríamos muito este ano de reduzir em 20%, pelo menos, os custos, as obrigações de reporte de informação para a CMVM. Só conseguimos fazer isto com recurso à tecnologia, não é? Porque antigamente nós recebíamos grandes volumes de informação, iam 20, 30 técnicos ao mesmo tempo pôr aquilo tudo no Excel. Descobríamos que o Excel rebentava porque não suportava tanta informação e depois telefonavam-me e diziam: Susana, arranja-me lá um computador mais potente que faça com que o Excel não rebente. Eu dizia, não há milagres, não é? Temos que pôr aqui outro tipo de tecnologia em cima destes dados, que é Big Data, não é? Para conseguirmos efetivamente fazer uma supervisão mais célere relativamente aos dados que recebemos. É um projeto que nós temos em curso, com o apoio dos fundos comunitários aqui geridos pela AMA. Foi uma candidatura que nós fizemos e que efetivamente nos está a ajudar a descobrir que tipo de informação é que efetivamente necessitamos para supervisionar. Há um outro projeto em curso na CMVM que é efetivamente olhar para todas os regulamentos e todas as instruções de maneira a reformular totalmente este tipo de regulamentos, e o nosso objetivo este ano é reduzir em 20% aquilo que pedimos ao mercado que nos seja enviado. Mas efetivamente nós só conseguimos fazer supervisão com base em informação e com base em tecnologia analítica, em tecnologia de Big Data, e esperemos que num futuro próximo com base em inteligência artificial. Muito bem, obrigada. Eu se calhar, Augusto, pegava na mesma pergunta e acrescentava um bocadinho mais do Smart Regulations e como é que Portugal está a acompanhar as diretrizes europeias e, no fundo, quais os principais desafios que daí vêm, complementando um pouco o que foi dito ali também pela Susana. Aliás, no relatório da OCDE, isso é já avaliado, não é? Nesta última avaliação. E eu diria que estamos a dar os primeiros passos, não é? Aliás, a ideia de colocarmos smart à frente de tudo, não é? Às vezes traz-nos complicações. Aqui a questão desta recolha, de resto, que é necessária a regulação de toda a informação que nós entendemos necessária para entender melhor o contexto e o mercado, uma das questões que se coloca é que ela já não é suficiente, ou seja,
para além desta que é formal e que nós solicitamos, de acordo com aquilo que antevemos ser a necessidade, lá está, estamos mais uma vez a tentar ganhar aquela predictibilidade para podermos regular melhor. Muitas vezes, ao fazê-lo, acabamos por deixar passar ao lado indícios, fenómenos, do ponto de vista daquilo que é informação que é gerada noutros meios e que nós não analisamos tão bem. Eu penso que todos nós também, em termos de regulação, estejamos já a olhar, por exemplo, para a análise das redes sociais, no que diz respeito ao dimensionamento, muitas vezes, de fenómenos de reação social ou do aparecimento de comportamentos sociais que nós queiramos analisar. Mas é mais do que isso, não é? A pergunta, por exemplo, que podemos pôr é, então, mas esperem lá, por exemplo, no mercado das telecomunicações, se hoje em dia os próprios operadores utilizam tudo aquilo que é sensorização para recolher uma série de dados que depois utilizam endereçando o próprio mercado, então os reguladores não deverão fazer o mesmo, não deverão ter a mesma capacidade? Tem que ter, não é? De preferência, não ferindo depois os princípios de proteção que temos que garantir para com os nossos cidadãos. Mas esse é outro aspecto, ou seja, as fontes hoje têm que ser muito mais diversificadas e temos que ter a capacidade não só de angariar esses dados todos, nestes containers de Big Data, mas depois de analisar aquela tracalhada toda de dados, não é? Isso é difícil quando nós entramos na área do Data Science, não é? As competências começam a escassear, não é? Aliás, esse é um tema que os reguladores têm que ter bem presente. Nós vimos numa realidade contextual, do ponto de vista das competências, que não está hoje totalmente preparada para aquilo que se está a passar em termos de transformação digital. Transformar as nossas competências, os nossos recursos humanos, é um fator absolutamente fundamental. No outro dia alguém dizia, por graça, que nós hoje já não vivemos bem numa democracia, vivemos numa geriontocracia, não é? Porquê? Porque as pessoas nos Estados Unidos, do ponto de vista da FCA, etc., que estão hoje a decidir sobre a net neutrality, são pessoas com 82 anos. Portanto, ou seja, eles já não são propriamente os baby boomers, não é? Não conviveram do ponto de vista pessoal, não é? Com toda esta evolução. Portanto, isto é uma coisa preocupante. Ou seja, nós, para além dos dados, temos de trazer competências para cima da mesa que nos permitam endereçar o tratamento desses dados de forma coerente e entendendo melhor até esta nova geração que está aí, não é? Certo. Nós, muito em breve, os millennials estão no poder, não é? Certo. E consta que a coisa, pelo que se lê, vai mudar, não é? Muito bem, obrigada. Paulo, eu se calhar também tinha aqui um desafio, como é que a Administração Pública e a AMA, em relação a esta necessidade, portanto, também uma pergunta, portanto, a necessidade de informação e alguns exemplos, se pudesses partilhar, de como é que estamos, no fundo, a abordar o tema. A AMA tem disponibilizado aos reguladores, às empresas, aos cidadãos e a toda a Administração Pública um conjunto de ferramentas. Uma já falámos no âmbito daquilo que nós chamamos identificação.gov, que é a autenticação.gov, no meio da autenticação, mas temos aqui uma ferramenta, estava a pensar, que é a plataforma de interoperabilidade da Administração Pública. A plataforma de interoperabilidade da Administração Pública, que tem 3 grandes serviços, que é a plataforma, faz a integração de sistemas, tem a plataforma de pagamentos, que é, digamos, a segunda maior plataforma de pagamentos em Portugal, e tem o gateway de SMS. Todos recebemos SMS da Administração Pública, não sabemos de onde vem, mas eu vejo-os todos, posso-vos garantir, sei tudo o que vos dizem. Esta plataforma de interoperabilidade, eu acho que, reconduzindo-me a ela, acima de tudo, é o potencial, porque nós podemos, grande parte da informação, nós já a temos. E se já a temos, e outra entidade precisa dela, e precisa dela para prosseguir uma missão pública, ela deve estar acessível a essa outra entidade de forma automática. E é através da plataforma que nós procuramos isso. Beneficia as empresas, beneficia os reguladores e beneficia os cidadãos todos. Reduzimos custos de contexto, não repetimos processos, não repetimos atos
E eu vou-vos dar alguns exemplos, não na regulação em concreto, porque eu não sou uma pessoa muito regulada. A administração pública não é uma atividade económica, portanto não é regulada. Estou à vontade, posso dizer o que quero. Vou dar uns exemplos, mas que todos conhecemos. A tarifa social de energia. A tarifa social de energia, de um dia para o outro, subiu de 150 mil famílias para quase 800 mil famílias. Porquê? Porque todas as entidades que tinham sobre aqueles dados passaram a partilhar os dados automaticamente entre eles através da plataforma de interoperabilidade. Isto permitiu uma coisa para o cidadão. O cidadão não dá conta. O cidadão tem direito a uma tarifa, a um desconto na eletricidade ou no gás natural e não o pede e nem sabe, nem precisa saber que tem direito. Assim que se celebra o contrato, se tiver direito, ele é atribuído automaticamente na fatura. É aquilo que nós na AMA temos um sonho que é chamado Serviço Zero. O cidadão nem precisa de saber que tem o direito e chega e usufrui do direito. Precisa é de dizer que não quer. Eu não quero esse direito. Então, retiram-lhe o direito. Isto é possível, a plataforma de interoperabilidade permite isto, permite a partilha de informação com todos os direitos, com toda a segurança que se pode dizer, que estamos a falar a informação que circula de forma cifrada, não há intrusão, mas é a informação que eles necessitam e que nós já temos toda. Hoje abre-se uma conta bancária com chave móvel digital, em que eu não preciso de entregar aquele papel, por exemplo, de a fatura de eletricidade com uma morada que vale, como devem calcular, vale zero, ou é negativa, porque até pode estar errada, pode ser da minha casa de praia, pode ser do meu vizinho. E tenho a morada oficial da pessoa, tenho informação da Segurança Social, ou da Caixa Geral de Apresentações, ou de quem é, de que a pessoa que trabalha e tem aqueles rendimentos, e em poucos segundos abre uma conta bancária com a informação mais segura que pode haver, que é dada pelas entidades nacionais, que são as autoridades que têm essa informação. E, portanto, a informação existe, nós temos as ferramentas, temos que agora mentalizarmos que devemos utilizá-las, elas são disponíveis, a AMA disponibiliza-as. Nós estamos à vontade, nenhuma destas ferramentas tem a marca da AMA, utiliza o nome da AMA, portanto é mesmo para as entidades usufruírem delas e somos uns anónimos e vocês têm tudo para o fazer e, portanto, eu acho que devem, nós neste momento até na área de inteligência artificial estamos com a CMVM num projeto, mas não é que a CMVM, num projeto temos outras entidades, eu acho que a ERSAR também tem um projeto na área de inteligência artificial, portanto vários reguladores têm projetos nessas áreas, mas noutras também têm, que não é só a inteligência artificial que é importante. É verdade. Portanto, nós vamos disponibilizando e vocês têm que, mais uma vez, aproveitar o contexto. Muito bem. Fazer Teresa. inteligência natural. Obrigada, Paulo. Teresa, se calhar voltava um bocadinho, porque realmente a banca, o setor bancário é claramente... A nossa situação é, por natureza das instituições, também muito semelhante à situação da CMVM, não é? Portanto, a informação que as instituições supervisionadas nos reportam é a matéria-prima do nosso trabalho no dia-a-dia. E aqui eu acho que não me posso comprometer com o objetivo de reduzir a regulação de todo, até porque muita desta regulação não vem por imposição do próprio banco, muitas vezes vem em diretivas europeias, vem em regulamentos que até têm aplicação direta em Portugal, portanto é muito difícil, de facto, às vezes... Nós temos essa preocupação e devo dizer que temos essa preocupação muito numa fase de negociação dos regulamentos a nível europeu. Somos bastante interventivos nessa fase de negociação dos regulamentos a nível europeu, procurando minimizar ao máximo o ónus, que sabemos que é muito elevado sobre as instituições supervisionadas. E ultimamente, de facto, temos ido um bocadinho ali na linha do que o Paulo estava a dizer e que é pedir a informação só uma vez e partilhar. Portanto, existem não sei quantos departamentos no banco, vocês reportam para o A, para o B e para o C, às vezes não têm os mesmos thresholds, às vezes não têm a mesma periodicidade, às vezes não têm o mesmo até formato, digamos assim, de reporte, umas vezes é através do nosso canal externo que se chama BPNet, outra vez é num ficheiro XML, outra vez...
Portanto, o trabalho todo que nós estamos a fazer internamente é um bocadinho essa, se quiserem, racionalização desses reportes, na medida do que é possível, partilhando entre as diferentes áreas do banco e partilhando, sobretudo, com outras instituições europeias, como o BCE ou a EBA, de forma a que minimizemos o ónus de reporte nas instituições. Mas é um trabalho, eu diria, quase de back-office, não é? Desafiante, de back-office, e que muitas vezes não é visível, mas nós fazemos-lo. Sim. Muitas vezes não é visível para as instituições supervisionadas, mas nós, de facto, temos essa preocupação e fazemos-lo. Do nosso lado, eu também já mencionei há pouco, um dos projetos que eu estava a dizer que estava em fase de experimentação com Machine Learning é precisamente no tratamento desta elevada quantidade de informação nos reportes de supervisão. Portanto, está incorporado, digamos assim, no nosso trabalho. Muito bem. Posso só... Sim. Obrigada. Basicamente, desculpa. Não. Nós estamos aqui a falar de alguns princípios que na administração pública já são princípios fundamentais. E são fundamentais, por exemplo, na AMA, tudo que nós participamos exigimos o respeito por estes princípios, caso contrário, e as entidades às vezes aborrecem-se connosco, mas batemos o pé e não avança se não tivermos, que é a partilha e a reutilização, o digital por omissão, a interoperabilidade, digital by default, não é? Já disse. Pronto, para nós são essenciais. Se nós tivermos estes princípios na tomada das soluções, quando começamos a pensar nas soluções e construímos com estes princípios, eu tenho a certeza que tudo isto depois torna-se mais fácil, não é? Sem dúvida. E é basicamente, eu acho que é o que nós estamos aqui todos a dizer, Certo. que era aquilo que nós precisamos. Exatamente. De um regulador da administração pública. Não, porque nós temos falta de regulação. Somos desregulados. Muito bem, se calhar completamente e pegando naquilo que tem estado a ser dito e referindo também que os quadros regulatórios não têm a agilidade para mudar o crescente ritmo dos desenvolvimentos tecnológicos. E por isso as tecnologias digitais desafiam profundamente a forma como os governos regulam, okay? Obscurecendo a definição tradicional dos mercados e desafiando os cumprimentos, transcender fronteiras administrativas, como falámos há pouco, e também internacionais. Portanto, o ritmo da digitalização e os seus impactos na sociedade e nos mercados têm sido amplamente abordados. No entanto, é muito menos entendido e dito como é que as funções reguladoras dos governos, incluindo a aplicação das boas práticas regulatórias, devem evoluir com essas mudanças transformadoras. Assim, e pegando na continuidade do que temos estado a falar, estes novos modelos de negócios, que dirigia-me aqui a Augusto como primeiro, os novos modelos de negócios assentes em tecnologia podem conduzir realmente à necessidade de uma colaboração cross-reguladores e não só, como estávamos a falar, dentro do próprio regulador e até com entidades internacionais, e como é que a tecnologia pode facilitar essa maior integração e colaboração entre reguladores. Parte já foi aqui falado, mas acho que ainda há por dizer. Bom, a resposta é relativamente fácil. Hoje não se pode fazer uma regulação que não seja uma meta-regulação. É rara nesta altura a aplicação, especialmente a aplicação tecnológica, que não toque 3 ou 4 setores. Aliás, estas interligações, estas interdependências são cada vez maiores e bem patentes. E lá já temos vários exemplos de coisas que correram mal do ponto de vista regulatório, por termos uma abordagem tradicional, monossetor. Recordo-me, nas telcos, uma questão em Moçambique, muito gira, de resto, que foi a utilização dos saldos de telemóvel enquanto moeda, trocando as pessoas, naturalmente, começaram a trocar os saldos enquanto moeda, iam comprar à mercearia com os saldos, e de repente tínhamos 2 reguladores aos pulos, não é? Porque não mantiveram aquela aplicação, o das telecomunicações e da banca, não é? Mas nos transportes também, o caso da Uber, não é? E da regulação tentativa, não é? De aplicar à Uber aquilo que era a regulação existente para os táxis, não é? Certo. Ou no turismo, o Airbnb, não é? Tentando aplicar ali aquilo que era para a hotelaria, portanto, e que não era de facto exequível, não é? Do ponto de vista tecnológico, também, por exemplo, e aqui é mais difícil, porque a tecnologia é um mercado, em termos gerais, tirando algumas componentes, é um mercado não regulado, não é?
Se calhar devíamos regular as Microsofts desta vida, não é? Não sei, mas... Não sei se concordo. Mas, por exemplo, veja-se o caso de IoT, não é? Sim. As Smart TVs. Ninguém faz uma abordagem, por exemplo, ao público sobre as necessidades de segurança e proteção que as pessoas têm que ter quando utilizam este tipo de device. Há uma série de serviços escondidos que sobre os quais as pessoas não têm conhecimento, que são riscos autênticos, não é? Por exemplo, isto aconteceu comigo. Eu, no outro dia, apanhei a televisão do meu vizinho, não é? E a box que ele utiliza, onde tinha os dados, as fotografias, em modo aberto. Pronto. Eu tenho a certeza que ele não sabia configurar aquilo. Ou seja, é necessário que os reguladores não tenham esta abordagem monossetor e que criem comunicação constante e criem meios colaborativos constantes para poderem abordar isto. Na realidade, como em qualquer empresa onde já não se admite que os departamentos não comuniquem de forma eficiente e eficaz, entre os reguladores e no Estado também não se deve admitir. Nós temos que ter meios eficazes, eficientes, de comunicar e de colaborar, não é? Nós, por exemplo, agora estávamos a falar de smart, não é? A questão das smart cities. Como é que nós vamos abordar, do ponto de vista da regulação, uma smart city? Na realidade, uma smart city tem uma série de serviços, não é? Onde nós temos, de resto, como desafios para todos os setores regulados, a interoperabilidade que falávamos, o acesso, a segurança, não é? A privacidade, a proteção do cidadão. E para cada um dos serviços numa Smart City, água, luz, gás, transportes por aí fora, vamos ter modelos diferentes do ponto de vista da aplicabilidade daquilo que são princípios mais latos, não é? Que devem suportar o cidadão. Quando falamos de Smart Cities, eu ainda não me recordo, ou pelo menos falhei essa reunião ou essas reuniões, de nos juntarmos todos os reguladores, para abordarmos como é que se constrói, como é que se deve regular uma Smart City. Mas esta regulação vai ser uma exigência. Vão-nos exigir isto agora muito breve trecho. Se a tecnologia ajuda a que nós criemos estes canais de colaboração, sem dúvida, não é? Ou seja, se nós, na nossa organização, aprendemos a utilizar estas formas colaborativas com maior eficiência, não é? Por exemplo, ainda agora, eu cheguei aqui depois de um voo de 14 horas, não é? Porque estava em Buenos Aires. E tivemos uma pequena reunião a semana passada, preparatória, e eu estava sentado num banco de jardim, não é? E tivemos a reunião em perfeitas condições. E eles cheios de inveja, não é? E eu sem pena nenhuma deles, portanto. Mas a verdade é que a tecnologia permite isto. Ou seja, uma reunião entre vários reguladores, há 2 ou 3 anos atrás, nestes moldes, não se fazia, não é? Ou eu não tinha as férias, ou eles tinham que se mudar todos para Buenos Aires para termos lá a reunião. Mas basicamente as ferramentas estão aí. E nós, como as utilizamos internamente, podemos utilizá-las da mesma forma externamente, entre os reguladores. Aliás, esse é um desafio que se calhar eu lançava, quer dizer, isto é pelo jet lag, não é? Eu lançava, não é? Lançava que era utilizarmos esta plataforma que aqui está e juntando mais alguns reguladores para iniciarmos de uma forma pouco formal. A formalidade geralmente atrasa as coisas, não é? De uma forma pouco formal, uma iniciativa de colaboração, por exemplo, trocando algumas peças de observação de inovação em cada um dos mercados, porque é através da constituição desse conhecimento eu só consigo, enquanto setor de uma utility, não é? Eu só consigo antever aquilo que está a acontecer enquanto impacto nos outros mercados se tiver informação a fluir desses outros mercados. Certo. E dos reguladores que sabem mais desses mercados do que eu sei. Certo. Portanto, esta colaboração parece-me ponto 1 essencial, ponto 2 execuível, ponto 3 a tecnologia está aí e não é preciso inventar muito para a pormos a trabalhar a nosso favor. Muito bem. Obrigada. Paulo, não sei se queres acrescentar aqui além do que já foi dito. Não regulo muito bem, portanto, eles são os reguladores, e não me regulam, portanto eu não regulo muito bem.
Muito bem. Então, se calhar passava mais uma vez para a Teresa, Susana. Só acrescentar que eu também não fui convidada para a reunião das Smart Cities, para regularmos as Smart Cities, mas efetivamente há uma coisa que se chama no mercado financeiro o Conselho Nacional de Supervisão Financeira, e assim efetivamente funciona, a CMVM, o Banco de Portugal, o regulador dos seguros, portanto a ASF, reúnem-se periodicamente para falar sobre temas de regulação e principalmente para se coordenarem relativamente a estas temáticas. Acho que é um conceito que pode ser alargado a outras áreas, portanto eu acho que aqui o desafio do Augusto é ótimo e acho que temos que seguir com ele. Muito bem, muito bem. Não sei se Sim, este CNSF, na realidade, tem de facto várias subestruturas, digamos assim, e uma delas, um grupo de trabalho que existe em permanência, é o grupo da inovação tecnológica. Exatamente. Portanto, há um grupo no seio do CNSF que se dedica à inovação tecnológica. E é o grupo que acompanha também mais de perto a questão do Portugal FinLab, que falámos há bocadinho. E que é um exemplo precisamente de colaboração entre as autoridades. De facto é interessante, o Portugal FinLab funciona com pitch e, portanto, as fintechs portanto, os operadores fintech, passado uma fase inicial de filtro e de classificação dos seus projetos, passam à fase de pitch. E inicialmente nós olhamos para os projetos e tentamos ver, este é mais Banco de Portugal, este é mais de CMVM, este é mais regulador dos seguros. Depois entramos no pitch e tudo aquilo se desmonta. Porque normalmente o que é que acontece? Quem vai apresentar o projeto, de facto a ideia inicial até pode ser, e vou dar aqui um exemplo do que tem sido vulgar, até pode ser uma ideia de Open Banking, PSD2, Diretiva de Serviços de Pagamento, acesso à informação sobre contas, não é? Que está tão na berra agora. E depois assim, a 5 minutos do pitch, então mas é só para aceder à informação de pagamentos, não podemos aceder à informação de títulos. Ui, isto afinal já é CMVM. Sim. E, portanto, E passou do Open Banking para o Open Finance. E passou do Open Banking para o Open Finance e passou de um projeto que só interessava ao Banco de Portugal para um projeto que afinal é transversal ao Banco de Portugal e à CMVM. E, portanto, isto só é possível porque nós nos passámos a sentar com alguma frequência juntos. À mesma mesa. Sim. Outro exemplo, não é um regulador que esteja aqui, mas outro exemplo de um grupo de trabalho que nós temos e que funciona nesta base da partilha, é o grupo de trabalho, e estamos aqui a falar de facto de riscos que são ciber, e a cibersegurança está muito, o termo da cibersegurança está muito no seio das nossas preocupações hoje em dia. E outro grupo de trabalho que funciona também muito bem e que é um grupo que nós temos com o Centro Nacional de Cibersegurança, precisamente para acompanhar todos os temas de cibersegurança e que são temas transversais a todo o sistema financeiro, não dizem respeito só ao banco, portanto dizem respeito a uma multiplicidade de domínios e, portanto, nós estamos a fazer essa tentativa de acompanhar, exatamente, de acompanhar e de colaborar com todas as entidades com que devemos, mas não vou negar que às vezes é difícil, não é? Às vezes temos que bater a várias portas até chegar à pessoa certa, até conseguir, não digo formalizar no sentido de formalizar, no sentido de ser muito formal ou institucional, mas no sentido de tornar um canal que seja recíproco, de cá e para lá. Eu por acaso, agradeço, Teresa, e de facto acho que a sugestão que aqui o Augusto fez, além de já ter começado em alguns mercados, em alguns setores, acho que de facto é uma excelente ideia e deveríamos realmente cada vez mais avançando por aí e se calhar realmente mais como grupos informais que funcionam muito melhor desse ponto de vista. Posso só? Sim. Pode. Não ia dizer nada, cá por dizer. Eu estava a ouvi-lo há bocado e estava a pensar numa ideia, mas isso é um desafio só para a frente, depois nós desafiamos a todos os reguladores. Mas aquilo que nós estamos aqui, estamos a falar um pouco na participação, na colaboração entre todos, né? Na partilha, na colaboração, nos processos colaborativos. AMA, há um programa que não é da AMA, é do governo português, mas que a AMA é que é o PMO, é que é a ferramenta, é o instrumento dele, que é o Simplex. E no âmbito desse processo, não é uma ideia da AMA, eu confesso que nem sei qual é a fonte, nós vamos pôr as medidas todas como tem uma fonte, esta não sei, mas terá naturalmente vindo do setor empresarial, porque nós ouvimos toda a sociedade, que é que já está em produção, mas ainda nenhuma entidade privada utiliza. Estamos a trabalhar com um banco para ter a primeira prova de conceito na rua, que é uma figura com um nome muito estranho, gestor de acessos públicos. Não sei se já ouviram falar. O que é?
a banca, os seguros, permanentemente pedem às pessoas informação. Eu tenho que atualizar a minha morada, os meus dados. Isto é permitir que isto seja feito de forma automática e que seja o titular dos dados que consinta e controle permanentemente e autorize, através do telemóvel, numa app que é autenticação.gov, autoriza, se é por uma vez, por quantas vezes, que informação é, quem tem e para que é que tem. Portanto, eu autorizo de forma automática. E posso dizer, autorizo que ele me atualize a minha morada cada vez que preciso dela durante um ano, ou durante uma vez só. Eu acho que isto é fundamental para estes setores. Estamos a testar com um banco, não posso dizer ainda qual é, mas temos sempre que experimentar, escolher um parceiro para servir de nossa cobaia. Eu acho que vai ser um sucesso, mas é isto que nós procuramos oferecer, não é? A plataforma de interoperabilidade, neste caso, da Administração Pública, e a autenticação GOV, a chave móvel digital, não foi preciso inventar, já estavam feitas, nós simplesmente utilizamos agora o que eles nos dão para mais um serviço que podemos disponibilizar, e quase grande parte das empresas que vão se utilizar são empresas que são reguladas, não é? É a banca, é os seguros, são empresas que permanentemente têm que atualizar a informação. Muito bem, obrigada, Paulo. Estamos quase a terminar, mas eu acho que há aqui uma parte importante, sendo os reguladores não entidades privadas que visam lucro. Portanto, o que acontece é como é que nós então conseguimos financiar para fazer face a estes desafios. E daí, se calhar começava aqui pelo meu vizinho da AMA, uma vez que estarão os fundos comunitários associados à transformação digital realmente a ajudar a transformação digital dos reguladores? Em fundos comunitários, podemos dizer que neste momento temos, chamemos na linguagem comum, um envelope financeiro de 300 milhões de euros, dos quais já comprometemos 200 milhões. Portanto, acho que está a um bom ritmo, de Fundo Social Europeu de FEDER. Só na área dos reguladores temos cerca de 14 milhões em projetos em curso e há uns que ainda estão à espera de decisão, portanto não contabilizo, não sei quantos são, qual é o valor que está em causa, e temos em todas as áreas de atividade. Basicamente, os grandes objetivos que nós perseguimos é o relacionamento, eu tenho-os aqui, relacionamento com os cidadãos e as empresas, transformação dos processos operacionais, alteração do modelo e da oferta de bens e serviços públicos e estratégia em matéria de modernização e simplificação administrativa. Portanto, financiamos de tudo um pouco. Eu tenho projetos que vão desde a inteligência artificial até uma regulação simplificada, como tenho aqui uma entidade. Tenho apoio à criação de políticas, mecanismos e ajuda à eficiência. Portanto, há muitos fundos comunitários, há fundos estruturais comunitários que estão a apoiar e os reguladores... Eu estava agora, mas é um que ainda não está sequer apresentado à candidatura, mas ele já conversou connosco, que é os seguros, quer fazer um também para facilitar a vida aos seus regulados. Isto de ter acesso à informação, depois acaba por ter este problema, o que posso e o que não posso dizer, não é? Mas existem muitos fundos comunitários. As entidades reguladoras, eu acho que quase todas têm aproveitado, acho que só há uma que ainda que não está lá, ainda não sentiu necessidade, naturalmente, mas que trabalha connosco, portanto, eu penso que se sentisse a necessidade estaria lá, mas estão sempre disponíveis e está neste momento, passa a publicidade, um processo de candidaturas abertas, que o prazo é 21 de fevereiro, não sei se vamos prorrogar, não posso meter em confidências o prazo de apresentação de candidaturas, mas falámos na inteligência artificial, quer dizer que só este ano já aprovámos 8 milhões de euros em projetos de inteligência artificial, num processo que era 10 milhões, aprovámos 8 milhões. Muito bem. Portanto, eu acho que existem fundos para isto. Muito bem. Paulo, obrigada. Sim. Creio que é realmente mais. Agora gostaria de saber... Eu posso contar um bocadinho da nossa experiência relativamente a este tema dos fundos comunitários. Somos muito burocratas, não é? Nós conseguimos entender-nos bem. Pronto. Mas o que se passa é que, efetivamente, a CMVM é financiada por taxas de supervisão. Exato. Tentamos sempre que estas taxas de supervisão não pesem muito sobre áreas específicas do mercado de capitais, até para promover a dinamização do mercado. E sentimos efetivamente uma necessidade de renovação tecnológica da casa para dar resposta a estes desafios que todos falamos.
Nós no início de 2018 tínhamos um programa de transformação completamente desenhado, com temas de Analytics, com temas de Big Data, um balcão único eletrónico, todos esses temas. E pensávamos, nós temos que fazer isto. Tipo, se não fizermos isto, não conseguimos acompanhar a evolução do mercado. Agora, a questão é como, não é? Porque o nosso financiamento não é suficiente para este tipo de projeto. E realmente o que nos salvou foram os fundos comunitários. Portanto, efetuámos uma candidatura junto da AMA. Felizmente, essa candidatura, essa operação foi aprovada, está atualmente, apesar das burocracias, ela foi aprovada, está atualmente em curso. Mas se não tivéssemos possibilidade de correr a este tipo de instrumentos, portanto, o nosso plano de transformação ainda estava no papel. Portanto, não tínhamos conseguido avançar com ele e os resultados já estão a ser visíveis e já são medidos e já são de alguma maneira palpáveis. Obrigada. Eu, quando a pergunta saiu, eu pensei, e pronto, agora lixámos tudo. Porquê? Porque, sem dúvida que há, ou seja, fundos têm existido. Ou seja, quer os provenientes dos fundos estruturais e outros, e mesmo nas organizações e nos órgãos reguladores, geralmente não tem existido um shortage de capacidade financeira para desenvolver os projetos, pelo menos numa parte significativa deles. A questão aqui tem a ver com aquilo que se chamou burocracia, não é? E isso aí é que é um impedimento. Ou seja, nós temos aqui esta ideia de que, por um lado, temos que promover, dentro dos próprios reguladores e da ação regulatória nacional, a inovação, quer nos próprios processos internos, quer na observação da inovação. Temos que criar estes laboratórios, estas coisas todas. Mas depois aplicamos não os instrumentos financeiros, mas o acesso aos instrumentos financeiros, que demoram meses e meses a resolver. E não permite fazer aquilo que, do ponto de vista privado, já se faz. A criação de startups, com financiamentos rápidos. Eu lembro, por exemplo, a ARPANET foi decidida numa reunião de 30 minutos. Todo o investimento que é inerente à ARPANET, hoje conhecemos a internet, foi decidido numa reunião de 30 minutos. Porquê? Porque, antevendo essa necessidade de promovermos rapidamente focos de inovação, existiam fundos disponíveis com mecanismos muito simples de atribuição. Ou seja, se eu quiser começar agora, estávamos a falar de colaboração, não é? Se eu quiser começar agora um projeto, dizer, porreiro, isto é uma boa ideia, temos a tecnologia, vamos começar isso. Bom, tirando a Microsoft, oferece as licenças de certeza, porque os fabricantes geralmente dão tudo, não é? Mas se eu quiser depois financiar isto, já estão a ver, então, na administração pública e com uma coisa que se chama CCP, não é? O esquema, não é? Portanto, nós começamos, definimos o projeto e tal, e lá para 2023, não é? Nós arrancamos com um projeto de inovação para endereçar a inovação que está a ser feita hoje, não é? Ou seja, eu não vejo porque é que nós não havemos tratar no Estado a questão da inovação como trata o setor privado. Porque é que o Estado não cria startups? Porque é que nós não criamos grupos rápidos de intervenção, não é? Para produzir pequenos projetos e para depois repopular e atomizar a coisa, distribuí-la pelas várias administrações. Sim? Ou seja, eu acho que era essencial não só termos os fundos, mas termos meios de acesso aos fundos que nos permitissem endereçar, como as startups o fazem, a coisa muito rapidamente, com processos de adjudicação e de aprovação também igualmente rápidos, não é? Senão parecemos dois cavalos atrás de Ferraris, não é? O mercado evolui, faz a inovação toda, não é? Com os meios todos que a sua capacidade, enfim, financeira, comercial tem, não é? E nós andamos aqui, não é? A tentar defender projetos e autorizações e por aí fora, e depois, não sei, talvez nos atrasemos, sei lá. Obrigada, Augusto. O processo de contratação é especialmente desafiante. Exato. Eu acho que esse é um tema para outro painel, porque nós já não temos tempo, se tivéssemos, mas não temos tempo, e como tal, mas é um bom tema fazer para... desafio? Sim, mas eu não sei se eu dou a minha palavra ao Paulo, Okay. eu tenho pouco a acrescentar sobre esse tema, já foi Há tudo pouco dito. temos um decreto-lei que lança uma coisa na administração que é o direito ao desafio. Vocês podiam fazer uma proposta, que é um projeto
que durante um X tempo vai ser desenvolvido e não cumpre o quadro legal em vigor. Suspende as leis aplicáveis. Já há uma dezena de entidades públicas que aceitaram o desafio e apresentaram projetos que estão enumerados. É verdade, é verdade. Nós fizemos. E é assim que se testa, não é? É assim que se testa, que é o direito ao desafio. Façam. Exato. Parece o nome do concurso. Direito ao desafio. Exato. Tá, Sim. tá. Pronto. Eu acho que é um bom Pronto, tema e podemos abriu-se já a ter mesmo. caixa de Pandora. Bela maneira de terminar. Não é nosso, por isso diga vindo à vontade. Bem, acho que cumprimos o tempo. Resta-me agradecer aos meus colegas de painel e à audiência por este tempo. Muito obrigada e bom dia. Obrigada.